falando aí sobre o sistema operacional Windows 7, acompanha a leitura. No sistema operacional Microsoft Windows 7, configuração padrão, é possível alterar a aparência dos objetos que serão exibidos em uma janela. São opções de configuração disponíveis no botão Modos de exibição, exceto letra A, tipo, letra B, lista, letra C, lado a lado, letra D, ícones grandes. Então, ele está falando sobre o botão Modos de exibição dentro do Windows 7 e falando sobre as opções que nós temos dentro deste botão chamado Modos de exibição. E ele ainda pede exceto. Isso quer dizer que se nós temos ali 4 alternativas, A, B, C e D, só uma delas não corresponde a uma opção existente neste botão Modos de exibição. Todas as outras correspondem. E aí, pessoal, qual é a alternativa correta para essa questão? A letra A, B, C ou D? Qual é a alternativa correta? Então, vamos acompanhar comigo aqui. Eu já vou colocar na tela o programa Windows Explorer. Para quem não conhece, o Windows Explorer é o gerenciador de arquivos, pastas, unidades e bibliotecas do Windows 7. Então, aqui eu tenho o programa chamado Windows Explorer. Através do Windows Explorer, nós podemos escolher entre vários modos de exibição existentes. E, de fato, como a questão indica, existe aqui um botão chamado Modos de exibição. Observa, estou posicionando o ponteiro do mouse sobre o botão Modos de exibição. Eu vou clicar sobre essa setinha, até vou deixar bem embaixo aqui para que vocês possam enxergar. E aí nós vamos clicar sobre essa setinha que corresponde ao botão Modos de exibição. E aqui tem a lista de quais são os modos de exibição do Windows Explorer dentro do Windows 7. Então, ali nós temos ícones extra grandes, que como vocês podem enxergar, deixa em ícones extra grandes, quer dizer, fica o tamanho dos ícones, fica num tamanho muito grande, inclusive mostrando até miniaturas desses ícones. Esse é o ícones extra grandes. Vamos continuar ali, deixa eu só subir um pouquinho para vocês enxergarem ali as opções. Depois nós temos aqui ícones grandes, que aí os ícones que aparecem ficam num tamanho grande, não mais extra grandes. Próximo modo de exibição, ícones médios, que aí percebe que o ícone ou a miniatura vai diminuindo de tamanho. Então, já temos ícones grandes, ícones extra grandes e ícones médios. E temos ícones pequenos também. Nos ícones pequenos já não aparece a miniatura mostrando uma prévia daquele conteúdo porque o ícone ficou muito pequenininho, mas aparece ainda ali o ícone representando o tipo de arquivo, aparece o nome do arquivo e a sua extensão. Esse é o ícones pequenos. O lista também é como os ícones pequenos, só que se eu tiver vários arquivos, eles aparecem numa lista, também é um modo de exibição. Depois nós temos o modo de exibição detalhes. O modo de exibição detalhes apresenta o ícone pequeno, o nome do arquivo, sua extensão e também detalhes em forma de colunas. Então tem uma coluna para mostrar nome, outra data, outro tipo, outro tamanho. Quer dizer, vai exibindo os detalhes daqueles arquivos e daquelas pastas. Por isso chamado modo de exibição detalhes. O outro modo é o lado a lado. No modo de exibição lado a lado, nós temos uma miniatura ou ícone e ao lado o nome do arquivo e algumas informações adicionais, por isso chamado de lado a lado. Então vem o ícone ou a miniatura ao lado o nome do arquivo e algumas informações adicionais. E o último modo de exibição, colocado aqui dentro do Windows Explorer do Windows 7, é o modo de exibição conteúdo. O modo de exibição conteúdo, aparece o ícone ou a miniatura, também ao lado o nome do arquivo, e aparece ali outras informações, onde cada arquivo fica numa linha própria desse modo de exibição chamado conteúdo. Bem, o que eu vou alertar vocês agora, pessoal, para efeito de prova, deixa eu puxar aqui, ó. O mais importante nesse caso é que vocês saibam, isso é muito relevante, quais são os modos de exibição do Windows Explorer no Windows 7. No Windows 7, os modos de exibição são, para o Windows Explorer, ícones extra grandes, ícones médios, ícones pequenos, lista, detalhes, lado a lado e conteúdo. E no caso do Windows 10, tem uma mudança nos modos de exibição.
Esses que vocês estão enxergando aqui, ó, que eu acabei de fazer a listinha para vocês, ícones extra grandes, ícones médios, ícones pequenos, lista, detalhes, lado a lado e conteúdo, são os modos de exibição do Windows Explorer do Windows 7. Ok? Agora eu vou mostrar para vocês quais são os modos de exibição do Windows 10. Então, quero que vocês prestem bem atenção, porque agora eu vou colocar aí na tela para vocês quais são os modos de exibição, não mais do Windows Explorer. Agora eu já estou no explorador de arquivos do Windows 10. Então, já começa a diferença por aí. Porque quando nós falamos sobre o Windows 10, não é o Windows Explorer. O nome do gerenciador de arquivos, de pastas, unidades e bibliotecas que nós temos dentro do Windows 10, ele não se chama Windows Explorer. Aqui ele vai ser chamado de explorador de arquivos. E os modos de exibição do explorador de arquivos aqui do Windows 10 são bem parecidos com os modos de exibição do Windows 7. Só que um detalhe, aqui no Windows 10 o explorador de arquivos tem um modo de exibição que muda de nome, que é o modo lado a lado, que aqui se chama blocos. Então aqui nós temos, observa comigo, ó, clicando na guia exibir do explorador de arquivos do Windows 10, nós temos também ícones extra grandes, temos também ícones grandes, temos ícones médios, temos ícones pequenos, tem o modo de exibição lista, até agora tudo igual, temos o modo de exibição detalhes, que exibe detalhes em forma de colunas, como eu disse, como nome, data, tipo, tamanho e assim por diante. E aqui cuida lá, pessoal, ó, porque aqui nós temos o modo de exibição blocos, que lá dentro do Windows 7 é chamado de lado a lado. E aqui dentro do Windows 10, no explorador de arquivos do Windows 10, o antigo modo de exibição lado a lado, que nós tínhamos lá no Windows 7, aqui no explorador de arquivos do Windows 10 se chama blocos, mas faz a mesma coisa. Exibe o ícone ou a miniatura, ao lado o nome do arquivo e algumas informações adicionais. Então, o antigo modo de exibição lado a lado, lá do Windows 7, aqui no Windows 10 é chamado de modo de exibição blocos. Essa é a única diferença na nomenclatura dos modos de exibição. E depois ali nós temos também o modo de exibição conteúdo. Se essa questão fosse do Windows 10, ela é do Windows 7, mas se fosse do Windows 10, nós teríamos duas opções aqui que não teriam como modos de exibição. Porque aqui diz tipo. Tipo não tem como função do botão modos de exibição. Então, tipo não tem, é a resposta, é a letra A, porque ele pede o que é exceto. Então, exceto tipo. Tipo não é modo de exibição, o gabarito dessa questão é a letra A de América. Esse é o gabarito da questão, certo? Porque lista tem, lado a lado tem e ícones grandes tem. Mas isso porque é o Windows 7. Se fosse o Windows 10, não era. Mas se fosse o Windows 10, não teria também lado a lado. Porque no Windows 10 não tem o modo de exibição lado a lado. Lá no Windows 10, o antigo modo de exibição lado a lado do Windows 7 no Windows 10 se chama blocos. Então, essa questão ficou como gabarito a letra A. Se fosse essa questão no Windows 10, teria duas opções de resposta. Porque no Windows 10 não tem o modo de exibição chamado tipo e não tem o modo de exibição lado a lado. Por isso é perigosa essa questão.